Boa tarde a todos e a todas. Está no ar o nosso canal Destrinchando as Escrituras e a temática de hoje nós falaremos sobre posição. Todos nós, enquanto seres humanos, ocupamos alguma posição na vida. E você? Em que posição você está? Fisicamente e espiritualmente falando. Essa é a temática que nós iremos abordar no seu, nosso canal Destrinchando as Escrituras. Em que posição estamos? Aqui nós temos um jogo de atletismo financiado pelo Banco Caixa e 3 pessoas serão classificadas. Aquele que ficará com a medalha de ouro, de prata e de bronze. E nós estamos nesta corrida com toda velocidade, com toda agilidade, com todo o ânimo correndo, em busca do maior troféu, que é a vida eterna. Para relembrarmos a nossa total dependência, trouxemos novamente a frase: você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. O substantivo feminino posição refere-se à colocação, lugar ocupado por alguma pessoa. E nós vimos que o apóstolo Paulo trata a vida espiritual como uma grande corrida de atletismo, onde cada competidor desempenha uma função importante. A alegria de vencer é algo incalculável e impressionante. Na reflexão do dia, falaremos sobre as diferentes posições que ocupamos dentro da escola, da família, do trabalho, na sociedade, na igreja. E essas posições são fundamentais para reconhecermos o nosso território e o nosso espaço que ocupamos. Qual a sua posição frente a você mesmo? Há um grupo de pessoas que se classificam como fanáticos, otimistas, pessimistas, pessoas que se sentem com um grau elevado de superioridade ou de inferioridade. Nós, em algum momento da nossa vida, nos encaixamos em um desses padrões. Há posições que nos dão certos status. Status significa posição social, um adjetivo, o lugar onde se ocupa dentro da sociedade. Muitos, por ocupar determinados status, se sentem superiores, nariz empinado, onde corre um grande risco de cair em uma queda profunda. Em qual posição você gostaria de estar? Na maioria das vezes, almejamos sonhos maiores, conquistas maiores, e na maioria das vezes nos frustramos quando não alcançamos aquela posição. Na vida ocupamos diferentes posições, como por exemplo no jogo de futebol, há jogadores que são artilheiros, há aqueles que são goleiros. Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que nós ocupamos em alguns momentos a posição de vulnerabilidade. E a Bíblia nos classifica como ovelhas, e o inimigo das nossas vidas como um leão buscando a quem possa tragar. Na sociedade também ocupamos determinadas posições. Na sociedade há aqueles que ocupam valores, princípios morais distorcidos, ocupando uma posição de pecado e de ofensa à santidade ao nosso Deus. Posições privilegiadas são ocupadas por aqueles que ocupam o topo máximo da pirâmide econômica. 3 posições básicas podemos ocupar: aquela de retroceder, aquela de ir avante ou aquela de estar estacionado. E nós, enquanto cristãos, servidores do Deus vivo, precisamos estar sempre avante. Como diz a canção do hino 214, avante eu vou. Alguns se mantiveram na mesma posição e foram condenados. Luiz Marques, um grande atleta de resistência, de força e agilidade, por 9 posições consecutivas, não conseguiu subir de posição, sendo assim desclassificado das competições. Há aqueles que são resistentes e há também um grupo que está sempre insistindo. Karen Jones, uma esquetista de sucesso, acabou desistindo dos Jogos Olímpicos por questões banais. O celular ganha também status. O Brasil tem 230 milhões de smartphones. Será que o celular está ocupando a posição da Bíblia em nossas vidas? No pódio da vida, em que posição você ocupa?
Que todos nós possamos ser vencedores, guerreiros nessa batalha que é espiritual, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Alguns estão em posições inferiores, analisando o quadro social, político e cultural, muitos pobres, mendigos, abandono social e as mazelas da sociedade. Muitos ocupam posições de fragilidade cultural. A posição daqueles que também se fixam na ignorância, na soberba e no orgulho. A ignorância que existe acerca de Deus é um problema. Lucas 8:37 fala de um povo, os Gerazenos, rejeitando a Deus por total ignorância. Em que posição nós estamos? Na viseira espiritual ou em uma total cegueira espiritual? Isaías 35:5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e os seus ouvidos ouvirão. Você gostaria de mudar a sua posição, a forma de ver, de agir e de se colocar dentro dessa sociedade? Você pode ocupar a posição de ovelha ou de bode. Mateus capítulo 25:31 fala sobre a metáfora que Cristo ensinou, que os verdadeiros cristãos, aqueles que temem o Deus vivo, são metaforicamente chamados de ovelhas. Já aqueles que não reconhecem o poderio e o senhorio de Cristo são classificados como bodes. Alguns com posições elevadas tendem a descer, como, por exemplo, o rei da Babilônia. Ele será molhado como o orvalho do céu, e como os animais comerão a grama da terra. Daniel 4:13. Alguns adotaram posições de covardes. E aqui nós observamos que Gideão foi para a guerra. Mas 32.000 homens, aparentemente escolhidos para representar a força militar de Israel, se declararam covardes. Alguns têm posições inferiores e se colocam em posições elevadas. José, o filho de Jacó, muito citado lá no livro de Gênesis, passa de escravo a governador, com toda a humildade, servindo ao Deus único. Há posições que quer que estejamos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1 nos diz que a posição que Deus quer que estejamos é justificados, amparados pela fé verdadeira em Cristo. A posição do novo convertido ela é diferenciada. A posição do novo crente, ele é salvo, lavado, redimido. Mesmo com um passado de defeitos, pecados, recebe agora a remissão. Passamos por uma fase da metamorfose como a borboleta. A posição total de confiança é isso que Deus quer que nós ocupamos, porque eu sei quem tem crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Segundo Timóteo 1:12. Essa é a posição que o nosso Deus quer que ocupamos. E podemos sim ocupar com humildade, confiança, crendo no Deus verdadeiro. Esta foi a nossa mensagem. Agradecemos a presença de todos e fica essa mensagem em vossos corações. Obrigado.